A afirmação feita sobre os idosos: melhor é a longínime do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que torna uma cidade, deve ser compreendida. Se assim fosse, mais adeptos e mestres surgiriam a cada geração, a fim de tornar as rédeas do poder sobre si mesmo e sobre seus mundos. Trata-se de um ato de profunda compaixão pela lei universal e pelo amor universal adquirir o domínio sobre o eu finito. Quando isso acontece em suas vidas, e deverá acontecer quando a lei tornar-se conhecida, vocês perceberão que não poderão continuar a ser um neófito e, ainda assim, ser um mestre. Embora vivam no plano da consciência humana, vocês não devem submeter-se às suas predações. Visto estar um mundo repleto de mentes ociosas e as mentes preguiçosas, mesmo quando habitam uma consciência dedicada, são muitas vezes instrumentos da força sinistra, oficina do demônio, como dizem. Cabe ao estudioso da verdade, o espiritualista, como queiram chamar, mais profunda a reconhecer que só ele pode e deve governar seu próprio mundo por meio do correto uso do poder. Nesta esfera da consciência cósmica, onde a energia do macrocosmo e do microcosmo fluem como uma só, existe a liberação diária de grandioso poder da divindade e subsequente abuso desse poder pela humanidade. Alguns homens observam os abusos perpetrados por outros e reagem com abuso igual ou maior de poder. Assim, graduam seu poder de acordo com as qualificações do poder feitas por indivíduos e pela sociedade. Isso não é ação, mas reação. Outros, às vezes consciente e deliberadamente, outras vezes impensada ou inconscientemente, geram formas, pensamentos e emanações áuricas discordantes de seus seres, desencadeando a atividade de mau hábito e impulsos. Gostaria de listar algum desses impulsos de poder para que vocês possam perceber como as pessoas se tornam instrumentos inconscientes de qualidades sutis de negação e como assimilam, amplificam e descarregam esta substância nociva na atmosfera planetária. Em primeiro lugar, sobrevém o tédio, um estado de espírito de indiferença, no qual tudo parece inteiramente inútil para o indivíduo, que não consegue enxergar para além da vaidade deste mundo a realidade do próximo. Neste estado de privação semelhante ao vácuo, os homens despojam as suas almas de toda a vitalidade, ou seja, a sua vitalidade é perdida. Então sobrevém a insatisfação, na qual os homens avaliam a própria evolução ou a sua ausência, e, com a desonestidade da personalidade ou a autoilusão, relutam em admitir seu papel na criação das próprias fraquezas. Ao contrário, realizam uma transferência de responsabilidade para os outros, culpando-os por seus próprios fracassos ou falta de progresso, frequentemente realizada em níveis subconscientes. Esta artimanha da mente carnal continua a ser a principal causa da estagnação pessoal. Assim, inúmeros são também os tipos de medo, uma de suas formas mais devastadoras, para a qual desejo chamar-lhe a atenção, é aquela que até mesmo os mais sinceros, ocasionalmente, atribuem à divindade, dada a propensão dos homens de moldar seus deuses à sua própria semelhança. É a qualidade inteiramente humana de ter caprichos, proveniente de uma profunda insegurança. Embora eles mesmos tenham uma natureza caprichosa,
não podem suportar a ideia de estarem sujeitos a um Deus caprichoso. Portanto, concluem, por motivos obscuros e desconhecidos, que as suas correntes de vida não contam com a aprovação do universo e devem retirar-se deste. Em seu estado de espírito ansioso, podem tender para as formas agressivas de rebeldia ou podem assumir uma atitude sérvil, na qual toleram facilmente os sentimentos de letargia, depressão e desesperança. Existe a vibração da dúvida que também abordaremos. A dúvida provém do medo e de uma falta de autoconhecimento real, enquanto a dúvida de si mesmo, na forma de desconfiança dissimulada, dissimula as próprias dúvidas quanto às outras pessoas. Alguns que se consideram destemidos e possuidores de conhecimento maior do que de fato possuem, talvez não aceitem esta afirmação. No entanto, afirmarei a verdade dessas palavras. E quando, à luz da compreensão maior, os homens afastarem a própria ignorância, suas dúvidas também desaparecerão. Mas os homens devem se dar a um tempo suficiente para alcançarem isto. Como disse o Mestre, é na nossa paciência que possuis as vossas almas. Ora, existem muitas outras características e influências que poderiam abordar aqui, mas não desejo prolongar a enumeração dos traços negativos presentes na espécie humana. Ao contrário, gostaria de ressaltar, tornando como base uma análise completa daquelas que listei, que os abusos do poder pela humanidade são produzidos primordialmente como resultado de sua ignorância e incompreensão das leis que governam o fluxo e utilização da energia. Ademais, para as grandes massas que habitam o planeta, às quais é negado até mesmo o conhecimento rudimentar da ciência do karma, é um tanto difícil explicar os ciclos da reencarnação, que predeterminam o retorno do poder mal utilizado para aquele que o empregou. O horror com que alguns que afirmam ser religiosos encarnaram qualquer doutrina não aprovada pela igreja de seus pais constitui um grande peso sobre seus ombros. Como são desventurados, pois se quiserem libertar-se dos grilhões de um dogma ancestral, terão de abrir de par em par as portas de suas mentes, sem medo e sem preconceito. Falaremos agora um pouco sobre a unidade da vida e os 4 corpos inferiores. Os 4 corpos inferiores são considerados níveis distintos de existência e consciência que juntos compõem a experiência humana. Cada corpo é associado a diferentes aspectos do ser. Os 4 corpos inferiores são geralmente sentidos da seguinte forma: corpo físico é o corpo tangível, material e visível que todos reconhecemos. Ele é composto de matéria e está sujeito às leis da física e da biologia. Corpo etérico. Este corpo é considerado um nível sutil de energia que interpenetra e sustenta o corpo físico. Você acredita que o corpo etérico é responsável por fornecer a energia vital que mantém o corpo físico funcionando? Corpo emocional ou astral é o corpo associado às emoções, sentimentos e desejos. Nessa perspectiva, o corpo emocional influencia a experiência emocional e pode afetar a saúde física e o bem-estar. Por isso é importante cuidar das emoções. Corpo mental representa o nível de pensamento, intelecto e raciocínio. Esse corpo é considerado como o aspecto do ser humano que processa o pensamento lógico e a razão. Agora, é preciso acalentar a ideia de que toda a vida é uma só e que o abuso do poder por parte de qualquer membro do corpo terrestre exerce seus efeitos sobre todos. Contudo, da mesma maneira, o uso correto do poder
por qualquer habitante do planeta traz suas bênçãos para todos. Poder é energia. A energia armazenada no corpo físico pode ser avaliada como a soma total de energia de todas as células do corpo. Quando a energia é desperdiçada, torna-se necessário instilar novamente, de alguma maneira, energias nas células, a fim de renovar o poder do corpo. Instilar energia nova e vital nas células físicas, quando estas já estão sobrecarregadas, com acúmulos de substâncias de qualidade negativa, depósitos residuais de poder mal utilizado, através de pensamentos e sentimentos imperfeitos. É anular parcialmente o fluxo de energia do corpo. Isto pode ser que cause fadiga ou perda de poder, o que, se não for controlado, acabará resultando na assim chamada morte, a cessão do fluxo do poder da presença para a forma física. Pensem no valor que existe em expulsar essas acumulações através da eletrônica espiritual e então desenvolver gradativamente a luz nos 4 corpos inferiores. Assim, é fundamental compreender o relacionamento dos 4 corpos inferiores à medida que for sendo reconstruído o templo do homem, na qualidade de arquiteto sagaz. O corpo mental interpenetra o corpo físico, assim como a água interpenetra uma esponja. Dotado de seu próprio reservatório de poder, ele não depende do corpo físico, exceto como ponto focal para o fluxo e distribuição de poder. No entanto, os 4 corpos inferiores do homem estão de tal modo interrelacionados que, se o corpo mental quiser atuar em nível ótimo de eficiência, os outros 3 corpos terão de estar em perfeito alinhamento com o primeiro e entre si. As densidades encontradas pelo corpo mental no corpo físico, tais como resíduos nocivos de nicotina, drogas e alimentos impuros, ou mesmo a substância do medo, a dúvida e da rebeldia mental, acumulados desde vidas passadas, bloqueiam as células cerebrais e aprisionam a luz do átomo, obstruindo efetivamente o livre fluxo da luz para a consciência física, prejudicando a função das faculdades mentais. Quando mal utilizado, o poder do corpo emocional torna-se o mais violento e volátil dos 4 corpos inferiores. Quando agitadas por sentimentos indisciplinados, essas energias emocionais tendem a desencaminhar os homens no seu pensamento e nas suas ações. O fluxo do poder para o corpo mental também é fortemente sujeito ao poder do corpo etérico ou da memória. No repositório da memória, os registros de todas as ações passadas do presente e de encarnações anteriores constituem um registro eletrônico de considerável peso e influência. O poder deste registro, juntamente com o momento gerado pelo mau uso da energia, representam uma pressão sutil que afeta o momento atual para o bem e para o mal, relativamente falando, a menos que sejam colocados sob o controle do poder equilibrador da grande chama divina no interior do coração, a centelha imortal de poder, sabedoria e amor.